Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Agradecemos a Deus a oportunidade de continuarmos juntos, né? Estamos retornando para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, Momentos de Saúde e Consciência, na companhia do Renato Souza. Olá a todos. Eduardo Araújo. Olá, prezados amigos, muita paz a todos. Vou dar uma saidinha para receber o nosso convidado que está chegando, tá bom, né? Tá. E já volto. Então, vamos lá. Nós estamos no segundo capítulo, né, da segunda parte do livro Momentos de Saúde e Consciência, com o texto Conhecimento e Consciência. Eu vou começar a leitura, depois o Renato continua um pouco e nós vamos diversificando. Ok. Então a Joana nos diz: através de uma análise cuidadosa do comportamento humano, Jung constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais à vida: Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo tanto quanto a si mesmo. Então observemos, né, o que é que ela nos diz, que isso predomina em todos os povos. Nós sabemos que as culturas, as raças e os povos têm conhecimento diversificado, mas é um conteúdo fundamental que está presente em todos eles, ainda que não predomine em alguns, porque às vezes a pessoa não está muito focada nisso, mas no inconsciente traz essa bagagem, porque nós somos espíritos imortais e já estamos migrando de encarnação para reencarnação. Ainda que alguns povos não priorizem isso no seu dia a dia, mas é uma ideia inata que está presente em todos os povos. Quer comentar alguma coisa, Renato? Sim, interessante que ela fala que tem que haver, né, essa consciência desses fatores essenciais, a manutenção da vida, né, você dá continuidade à vida. Com certeza, a tua caminhada, né? A sobrevivência da alma e a ação benfazeja, né? Pelo próximo, ou seja, a caridade, né? Aí a gente lembra do Kardec, né? Que quanto mais você se aproxima do bem, quanto mais você faz o bem, quanto mais você realiza o bem, melhor para você em todos os sentidos da tua vida. E sem dúvida nenhuma, sobretudo isso, a crença em Deus, né? Isso. Então, compreendendo e considerando aqueles irmãos, aqueles companheiros que se dizem ateus, nós sabemos que isso faz parte do produto de experiências que eles tiveram. Mas, interiormente, nós vamos dizer que o ateu legítimo não existe porque ele vai migrando de encarnação para encarnação. Sim. Né? É uma fase. É isso aí. Não é? É verdade. Então, de repente, até por decepções que esse espírito enfrentou, ligado a esses temas, noutros episódios reencarnatórios, pode fazer com que eles sintam necessidade de se dissociarem dessa ideia. Perfeito. Mas essa ideia vai estar presente porque é Deus neles. Não tem como alguém se apartar do Criador. Exato. Renato, continua a leitura, por gentileza. Então ela vai dizendo aqui o seguinte: variando de denominação e forma de aceitação, de filosofia e fé religiosa, esses 3 princípios são fundamentais à sustentação do grupo social e à felicidade individual. Olha a base que você tem, não é? Para dar continuidade, né? Olha o quanto isso é importante na vida de todos nós, não é? E aí você lembra da questão do ateu, mesmo que ele não tenha aquela, né, essa fé, né, essa aceitação. Mesmo que ele não expresse. Isso, não é? Mesmo que não tenha, Deus está ali, faz parte e mantém ele de pé, e mantém ele vibrando, ele vivo, né? Com certeza, é muito interessante isso. Ela vem dizendo, né? E aí ela continua dizendo assim: são esses conceitos básicos que serviram de suporte à ética e ao pensamento filosófico, abrindo perspectivas mais amplas à integração do ser no grupo social. Essas manifestações procedem originalmente do eu espiritual e são trazidas da erraticidade onde ele se encontrava antes da reencarnação.
engraçado, né? As pessoas às vezes costumam fazer perguntas, o espírito no mundo espiritual, na erraticidade, ele progride? Um pouco, mas é aqui que ele coloca em prática. Sim. E lá ele recebe toda uma parte teórica, não é? E vislumbra, inclusive, uma experiência, não é? E podem ser mostradas para ele experiências, inclusive, com outros seres, com outros irmãos, não é? Para que ele possa ter algo palpável a respeito de uma próxima encarnação dele e daquilo que está sendo passado para ele a nível de conhecimento, a nível de esclarecimento. E assim é no colégio. Primeiro você tem todo um momento de prática, não é? Um momento de teoria, não é isso? Sim. E depois o mestre, o professor, enfim, vai conduzir você para a questão da prática, né? Então, vamos praticar agora. E aí a gente lembra de aulas de laboratório, etc, não é? Para que você possa ter essa base e chegar aqui trazendo justamente tudo aquilo que você ouviu, né? Tudo aquilo que você assistiu no mundo espiritual. Chegou aqui o nosso convidado, sim, né, Dr. Bernardo. Chegou, caiu de paraquedas. Falei, já que você está aqui, né, psiquiatra, Joana de Ângeles, tudo a ver, né? Seja bem-vindo, Dr. Bernardo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho desse momento e aprendermos juntos, né? Isso aí, vamos estudando. A Miranda está conduzindo aí, a gente vai participando junto. Olha, nós lemos alguns parágrafos, mas vamos retornar numa leitura básica para que ele possa de alguma forma contribuir também. Através de uma análise cuidadosa do comportamento humano, Jung constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais à vida: Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Quer falar alguma coisa, Bernardo? Pô, ela já deixou nele respirar, Miranda. Mas olha, tá no ar. Porque aqui ele faz uma introdução interessante, que nós já havíamos comentado. Lê de novo aí que nem eu peguei. Não diga. Vamos lá. Através de uma análise cuidadosa do comportamento humano, Jung constatou que em todos os povos há uma predominância de crença em 3 fatores essenciais à vida. Então, primeiro ele fala que isso está presente em todos os povos: Deus, a sobrevivência da alma e a ação benfazeja pelo próximo, tanto quanto a si mesmo. Né? E nós havíamos comentado que, com todo respeito e consideração, aqueles que se dizem ateus, que eles se apresentam dessa maneira com uma causa justa que nós desconhecemos, é a bagagem individual de cada um, mas não tem como o ser se apartar do Criador. Não é? Então, a presença de Deus, a condição de imortalidade e a necessidade de um vínculo com o próximo, que é a caridade, são necessidades intrínsecas em todos os seres vivos. Perfeito. Na condição humana que a gente está falando, não é? Então, nós até colocamos que tem aqueles companheiros que se dizem ateus, e isso pode ser produto de experiências desastrosas que eles tiveram numa outra encarnação, em se tratando das coisas do espírito, da religiosidade, não é? Até nós refletimos quantas vezes usamos o nome de Deus para dominar, subjugar, desconsiderar e respeitar. Aqueles que foram vítimas de situações e experiências desse nível, eles carregam consigo uma marca que faz com que, de alguma forma, eles evitem se expressar essa necessidade. Mas, olha, eu conheço ateus, já citei, o Dr. Bacelar, ele se dizia ateu, Dr. Bacelar, sim, psiquiatra, não é? Exatamente. E aí, tudo bem. A família dele, pessoas médicas, tal. Um belo dia, a neta dele desenvolve... a neta dele teve meningite. Sim. E foi. Ela desencarnou com meningite. Exato. E os familiares médicos não conseguiram detectar que ela estava fazendo aquele quadro. Aí o tempo passou. Um belo dia, um amigo nosso chegou... Dr. Seu Machado, que era nosso instrutor de Esperanto, chegou e falou assim: olha, hoje, lá em tal instituição, um amigo nosso
disse que o Bacelar, que é amigo íntimo dele, procurou para conversar, que ele queria falar sobre algumas coisas, alguns temas que nos debates que ele fazia no rádio, ele não abordava. Sim. E qual foi a novidade? É que ele tinha sonhado com a neta, e um sonho muito claro, muito nítido, e a neta falava para ele assim: vovô, eu estou viva. E ele achava que ele era tudo acabava com a morte física. Sim. Entendeu? Então, nós vamos observando que aqueles companheiros que se posicionam como ateus, de repente, não é que eles neguem interiormente Deus, mas eles preferem não se manifestar vinculados a nenhuma religião. Porque quando você vai pegar um Betinho, que se colocava ateu, mas é uma alma de extrema generosidade. Ainda hoje, movimentos de amparo e amor ao próximo se fazem, são desenvolvidos pela iniciativa que ele teve. Não é? Então, essa postura do eu sou ateu, nós compreendemos e respeitamos. Mas entre o ser e Deus, na hora da dificuldade, Deus não cobra nada, mas a busca é real. É interessante é que, ao longo da história, nós podemos observar que temos filósofos, cientistas, não é? Todos eles voltados para um estudo, né? Tanto para a questão da matéria em si, do corpo, não é? Como pela existência de algo além disso. E aí colocam-se os fatores lá, ou pelo menos alguns pontos que a gente pode destacar. O cérebro, a mente, não é? O corpo, a alma, né? E aí achavam, né, num primeiro momento, que isso tudo podia ser uma coisa só, né? E não, depois, com o passar do tempo, as experiências foram vindo. A gente pode citar alguns nomes, inclusive, desses filósofos. Aí eu vou até pegar aqui, tem um estudo ali comigo sobre isso, que falavam sobre essa questão, mas aí precisa-se realmente atestar, né, de que existe algo que age muito em torno desse pensamento, em torno dessas funções do cérebro em si. E aí quando você vai pegar justamente a Joana de Ângeles falando sobre conhecimento, né, e consciência, não é? É justamente tudo isso. Você é essa consciência independente do corpo físico. Ela não vai mudar, ela não vai deixar de ser uma consciência você estando fora do corpo físico, não é? Então tem todo um estudo voltado para isso, e se você for buscar, sem dúvida eu vou pegar ali já, não é? Sobre essa questão que é importante. Mas vamos ouvir o doutor Bernardo, poxa, né? Seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigado, agradeço pelo convite. Já tem algum tempo, né, com o doutor Eduardo. A gente conversou há muito tempo. Tem falado, e às vezes, né, questões de trabalho, os compromissos, mas, mais uma vez, reitero aqui meu agradecimento, é um prazer poder aqui estarmos juntos. Pegando um pouquinho do gancho... A Miranda, né, falou. Que a Miranda falou, quando ela cita Jung traz em si... e introduz uma das marcas, né, dele, é a questão do inconsciente coletivo. E isso sempre foi um motivo de curiosidade, minimamente, para mim, onde eu sempre tive a convicção interna de que esse inconsciente coletivo ele é aquilo que nós trazemos como se fosse uma espécie da centelha divina um pouco embrutecida ali dentro de nós, onde a gente muitas das vezes não sabe explicar, mas nós sentimos. E aí, pegando o gancho até com o que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, na questão número 5, ele pergunta assim, né, qual a consequência se pode tirar do sentimento intuitivo de que todos os homens trazem em si da existência de Deus, né? E a resposta, assim, mais do que nunca brilhante, diz, né, que Deus existe. Pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em alguma coisa? É ainda uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Ou seja, ao longo de todos esses grandes pensadores, né, se nós formos nos aprofundarmos, eu acho que eles trazem cada um a sua pitada, né? Com certeza eram seres já preparados e enviados, mas a sua pitada de conhecimento para poder dar exatamente essa
esse arco-íris espiritual, aonde cada um dá a sua contribuição, né, colorindo um pouco a sua área, como Freud coloriu a dele, como Kardec a outra dele, Jung e outros tantos, né? A gente ficaria citando aqui bastante desses pensadores e desses, eu diria assim, são seres que marcam a espinha dorsal do planeta Terra, né? Eles vêm, com certeza, são missionários, aonde eles tentam nos auxiliar nesse nosso resgate, né? Para que a nossa busca, né, a evolutiva, o nosso aprimoramento moral, ele possa ser minimamente abreviado. Eu acho que o amor, né, de Deus por nós, do Mestre também, que se entrega na cruz, ele até a vida dele ele nos deu para nos salvar. Então, sendo assim, né, trazendo de novo essa questão do inconsciente coletivo, a gente vê que tem dentro de cada um de nós, com certeza, essa centelha divina, né? Aonde, às vezes, como tudo no universo é sintonia, né, é energia, aonde muitas das vezes nós acabamos, ao passo que vamos estudando, nos aprimorando, a gente consegue sintonizar canais e isso daí às vezes ressoa dentro de nós. E daí também a pleiade religiosa que existe nessa diversidade, porque a religião ela também vem, de certa forma, é um conceito até complexo de explicar, né, como eu penso, mas ela é um atenuador do sofrimento. Porque, né, ai de nós se não tivéssemos, melhor dizendo, algo para nos orientar, algo para nos esclarecer, porque nós nascemos com um vazio, né, aí como diz Freud, um vazio insuportável, né, porque ainda somos seres em formação, em aprendizado, e eu acho que tudo isso daí é importante, né, seja para o ouvinte, para todos nós aqui, que nós devemos sempre olhar para dentro, né? A gente normalmente busca muito das curas, das soluções para as nossas mazelas, para os nossos sofrimentos fora, né? Mas como diz assim, né, a gente aprende ao longo da vida, muito dessas respostas estão dentro de nós mesmos. Eu estava aqui pensando, né, que você está falando, eu quando vejo uma igreja, essas igrejinhas pequenas, as pessoas ali dentro cantando, né? Aquela igreja que parece uma capelinha. É um negócio bem pequenininho, né? Muitos pentecostais aqui no Brasil, é muito comum isso. Muita gente critica, né? Lá, bando de maluco, gritando, cantando, mas ali é o momento de catarse daquela pessoa, né? É o momento que ela está buscando a Deus, se conectando com Deus, da maneira que ela acredita, e ali ela coloca para fora os fantasmas, ela preenche esse vazio. Com certeza os psiquiatras teriam mais trabalho se não fossem as religiões. Sem dúvida. Porque a pessoa está no seu templo budista, meditando, está no seu centro espírita vendo a palestra, estudando, ali na igrejinha cantando, louvando a Deus. Graças a Deus, gente. Porque com tudo isso já é difícil suportar, né, as pressões do mundo moderno. Sem a religião seria catastrófico. É verdade. É verdade. Então vamos continuar mais um parágrafo. Renato, você quer ler? Eu passei para você aí, ó. Tá. Então vamos lá, aqui diz a dona Joana de Ângeles assim, ó, variando de denominação e forma de aceitação de filosofia e fé religiosa, esses três princípios são fundamentais à sustentação do grupo social e à felicidade individual. Isso tem a ver com o que o Eduardo acabou de falar, não é? Sem a bênção dessa oportunidade, o estado de loucura coletiva em todo um planeta. Imagina. Sim. Deixa eu situar ali. Vocês estão no segundo parágrafo? O segundo parágrafo foi lido agora, que está dentro da sua última fala. Isso. Que ela fala variando de denominação, não é isso? E de aceitação. Tá. Né? De filosofia e fé religiosa, esses três princípios são fundamentais à sustentação do grupo social e à felicidade individual. Tá? O Bernardo até tinha falado do Livro dos Espíritos, né, da questão 5, ele deve ter citado, porque por mais que os materialistas falem que isso, a religião é algo aprendido, e tem até um certo sentido quando você avalia, né, que passa aí de geração para geração, mas e lá no início? E os povos primitivos? Quem é que ensinou isso para eles? Não é? Perfeito. Porque hoje em dia você pode até concordar com essa tese materialista de que não, o pai é religioso, a mãe é religiosa, isso vai passando de geração para geração, mas
lá no início, aqueles povos primitivos, não havia escrita. É o Deus tribal. Exatamente. Né? Então, eles já tinham uma crença de um ser superior, de forças superiores. Isso é uma coisa que parece inata no ser humano desde os tempos primitivos do planeta. Isso. E quando o orgulho e o egoísmo são nocauteados de alguma forma, na hora que o homem... Por isso a necessidade da reencarnação. E o Renato havia colocado logo no início, né, do programa, que nós continuamos aprendendo enquanto desencarnados, mas só consolidamos esse aprendizado na refrega no mundo material. Não é? Ainda que no mundo espiritual, nessa realidade, porque essa coisa de mundo espiritual, mundo material, tudo é espiritual, só que numa hora está no corpo ou fora do corpo. Ainda que desencarnados, tenhamos uma vida social. Não é? Ainda que desencarnados, colhemos informações, vivemos algumas experiências, mas pelo estado de lucidez do espírito fora do corpo, fica tudo mais fácil, na teoria. Por isso a necessidade de uma prática jungida a um corpo de carne, com experiências que vão consolidar em nossa mente, nosso íntimo, aquilo que teoricamente aprendemos fora do corpo e que precisamos abraçar como valores reais para a nossa jornada espiritual. Sim. Aí vem o segundo parágrafo. Quem quer ler? Deixa eu só fazer um comentário antes aqui. Fala-se muito, está chegando no final já, fala-se muito sobre a questão da ligação entre o perispírito e o corpo físico, mas fala-se pouco da ligação entre o perispírito e o espírito. Não é? Que é algo que a gente precisa ressaltar. Por isso é que eu falei da questão da consciência. Porque essa consciência, ela independe de você estar encarnado ou desencarnado. Ela continua, essa consciência. Isso. Não é? Então, quando você vai pegar... só para citar aqui a fala que a gente trouxe, né? E aqui, Descartes, né? Filósofo, Spinoza, filósofo, Damásio, médico e neurocientista português, eles tinham um estudo muito semelhante. Porque eles faziam o seguinte, olha... Não se questiona a existência do cérebro e da mente, mas sempre existiu o dilema, dualismo ou monismo. Tá? Cérebro e mente, ou corpo e alma, são entidades diferentes ou uma coisa única? Aquilo que a gente estava falando. Até que se chegou, conforme o Bernardo colocou, né? Toda a experiência deles foi muito importante para poder chegar numa conclusão hoje. E aí vem o Kardec e fala para a gente justamente... dessa inteligência que age, não é? Independente de corpos físicos que nós possamos ver, tocar e etc. Bernardo, 1 minuto e meio para você encerrar. Então, por que responsabilidade? Não, você é o nosso convidado especial, estamos te dando aí. Obrigado. Essa honra. Eu, na hora que eu estava ouvindo aqui agora vocês, me veio um exemplo, né? Quando se fala de espírito, perispírito, né? E do corpo físico, essa tríade, né, que é sempre um grande dilema, né, para a gente. Isso vem muito com o assunto, né, seja da loucura, né, sobre o novo prisma que Bezerra, né, no livro que a gente comentou mais cedo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: nós somos consciência, tá? Nós somos espírito, né? O perispírito é o mecanismo, né, ao qual se comunica, porque algo muito sutil não teria como se comunicar com o corpo físico. Dito isso, eu vejo aquele exemplo do carrinho bate-bate de antigamente, onde tinha uma conexão com o teto, onde dali ele pegava energia. Nós somos como se fosse aquele carrinho bate-bate, nós somos aqui aquele carrinho, e a gente bate mesmo na vida, a gente dá cabeçada pra caramba. Só que a nossa consciência, nós estamos lá em cima, intimamente ligado, e aí por alguns tantos circuitos pelo criador, né, da engenharia, eu continuo depois. Isso. Semana que vem ele vai estar com a gente de novo. Ele continua a explicação do carrinho bate-bate. A Miranda gostou. Gente, obrigado, Bernardo. Muita paz a todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. E Jesus nos conduza. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.